Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Koaruhana. E agora que esse anime se aproxima do fim, eu posso fazer uma análise mais detalhada dos pontos positivos e dos pontos negativos, mesmo porque tem muita gente que está amando esse anime e outras pessoas não estão gostando tanto. Então eu vou querer esclarecer o porquê que algumas pessoas gostam tanto e outras não, quais são os pontos fortes e fracos e quem que tende a gostar desse anime e quem tende a não gostar. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E meus amigos, antes de ir para o assunto do vídeo, só aquele pedido rápido. Se você gosta de Koaruhana e se quer apoiar o nosso canal, deixa um like e um hypar porque ajuda demais. Mas dito isso, vamos falar do anime em questão. E para começar eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse do anime, só para caso alguém chegou aqui de paraquedas e não conhece nada sobre a obra, só para a pessoa ter uma mínima ideia do que se trata, beleza? E o anime conta a história de um lugar que tem duas escolas rivais. Uma é a Chidori, que é uma escola só para meninos e normalmente os meninos que estão naquela escola são mal vistos ou vistos como delinquente ou uma galera meio barra pesada que não vale muita coisa. E do outro lado tem uma outra escola chamada Kikyo, que é só para as meninas nobres, normalmente muito bem vistas, muito educadas e etc. Então nesse mundo essas duas escolas se odeiam, mas se odeiam muito. E é nesse contexto que nós temos os dois protagonistas, que é um cara, que é esse aqui que vocês vão ver na tela, e essa outra garota aqui que vocês também vão ver na tela. E como é de se imaginar, eles estudam em escolas diferentes. No caso, o rapaz estuda na Chidori e a garota na Kikyo. Até que um belo dia eles acabam se conhecendo e, como é óbvio, eles acabam desenvolvendo uma amizade e posteriormente um romance. E depois disso também, eles que têm vários amigos, principalmente o protagonista que tem alguns amigos lá na escola e a garota também tem uma amiga muito próxima dela, eles acabam juntando os amigos e fazendo um grupo bem legal e aí vai desenvolvendo a relação deles, seja de amizade, de romance, e não tem só o romance do protagonista com a protagonista, embora a primeira temporada vai ser praticamente só deles, mas futuramente vão ter outros romances também, e por aí vai se desenvolvendo. Só para vocês entenderem um pouquinho a sinopse e a ideia geral, que tem aquela pegada meio Romeu e Julieta, onde duas pessoas se gostam, mas tem um impeditivo, algo social que impede que eles fiquem juntos, com facilidade pelo menos, e aí o anime vai se desenvolvendo. E é agora que eu quero começar a falar com vocês sobre os pontos positivos e negativos da obra e para quem que esse anime é feito ou indicado e para quem que ele não é indicado. E eu vou começar, como sempre, com os pontos positivos da obra e também falando de quem deve assistir esse anime. E aqui eu vou destacar dois pontos. O primeiro ponto positivo que eu acho muito legal é a velocidade do romance, porque ele não é muito rápido, igual alguns brasileiros adoram, né? Acham que todo romance tem que ser resolvido em 3 episódios, em 5 episódios, aquela pressa maluca de querer que todo romance se desenvolva como, sei lá, um padrão brasileiro de tudo tem que ser rápido, uma coisa nada a ver. Ele não é assim, felizmente, não agrada esse pessoal, mas também ele não é enrolado ao padrão japonês que você fica 5 temporadas e nada acontece, né, Kanojo Karishimasu? Não é desse tipo. O romance ele anda, não é corrido, atropelado, felizmente, mas também não vai te enrolar, não vai te encher o saco, né? O que não quer dizer que o romance vai ser fechado, concluído nessa primeira temporada. Eu sei mais ou menos em que capítulo do mangá que isso acontece, então sim, já é meio que um spoilerzinho leve aqui, porque todo mundo sabe que o protagonista e a protagonista vão ficar juntos, né? Não é possível que alguém ache que não. Mas a grande novidade aqui, que eu quero dizer pra vocês, é que não é uma coisa que você vai ver várias temporadas sem ver eles juntos. Isso não vai acontecer, entendeu? Então você vai ver dois personagens que não se conheciam, que eram de mundos completamente diferentes, se aproximando, formando uma amizade, entendendo e reconhecendo seus próprios sentimentos, até o momento em que eles vão estar juntos. E grande parte da obra vai se passar com eles juntos, crescendo como casal. Então isso é um diferencial, você não vai ficar vendo várias temporadas pra só no último episódio saber com quem ele ficou e não conseguir curtir aquele momento junto. Isso não vai acontecer nesse anime, o que é muito legal e o que é um diferencial. Então você vai ver evolução, você vai ver
o protagonista saindo de um cara todo tímido, todo bobão, indo até o momento onde ele vai estar junto com a garota e depois vai ter uma outra saga do crescimento dos dois como casal. Então você vai passar por várias etapas, né? O descobrimento, a conquista, o pós, etc. Então isso é uma coisa que vai chamar muita atenção, principalmente se tiver uma segunda temporada. Por isso eu acho esse um ponto notável e muito bom e que pode agradar muita gente. Então se você gosta desse desenvolvimento, esse anime já provavelmente é indicado pra você. E um segundo ponto muito positivo desse anime é a profundidade que os personagens vão ganhando. Porque nesse anime eles trabalham várias coisas muito bem. E sim, por mais que seja um anime de comédia romântica, na verdade nem é tanto de comédia, é mais de romance com um leve drama, ele aborda vários temas da vida que não sejam só romance, e isso é muito legal, porque ele tem um slice of life muito bom. No caso, ele mostra vários eventos do dia, da vida do protagonista, desde eventos escolares, afora também da escola, então colocam vários elementos ali no meio, além do que eles dão muito destaque e muita ênfase para as amizades, tanto do protagonista, que ele tem 3 amigos lá que são muito legais, e que você aprende a gostar deles, e também a protagonista tem uma amiga de infância que é bem legal também a relação das duas. Então eles colocam esses amigos e todos eles têm uma relevância e têm uma importância dentro da obra, inclusive para a construção dos próprios personagens principais. Além disso, também tem algumas coisas familiares, porque nos últimos episódios mostrou um pouco mais da mãe do protagonista, aquela questão dela pintar o cabelo junto com ele, toda aquela questão familiar. E tudo isso é muito bom. Eu acho isso maravilhoso, porque, cara, tem uns animes que eu acho muito esquisito, sabe? Tipo aquele que é um romance e parece que só existem os protagonistas. O resto parece que, sei lá, só tá lá pra andar. A função dos outros é andar, eles não interagem, eles não acrescentam em nada, são só alívio cômico e não acrescentam porcaria nenhuma pra obra e nem pro crescimento do protagonista. É só assim, os dois o tempo inteiro juntos. É só os dois se encontrando em qualquer lugar aleatório, aonde um vai, o outro encontra, o outro vai também. Então é tudo muito estranho. Nesse anime não, é muito natural e isso acaba dando várias faces do mesmo protagonista. Ele vira literalmente um personagem multifacetado, onde ele tem amizades, onde ele tem amores, onde ele tem família, porque todo mundo é assim. Ninguém vive somente por uma pessoa. E por isso que eu digo que você tem um desenvolvimento completo do personagem, da personalidade e dos eventos da vida dele, o que é bem legal. Mas agora que eu falei dos pontos positivos, eu vou trazer 2 pontos que não me agradaram muito. Um deles eu acho uma falha mesmo. O segundo é uma questão mais de escolha do autor ou da autora. Então não é necessariamente uma falha, é só algo que não me agradou muito, mas algumas pessoas podem adorar, então fica a critério. Eu só coloquei junto dos problemas, dos pontos negativos, porque eu considero um ponto negativo. E então eu vou começar com aquele primeiro ponto que eu considero realmente um erro, que é o fato de que a história fica demais sempre do ponto de vista do protagonista, mostrando muito pouco sobre a garota. Por exemplo, eu não sei nada sobre o interior da Kikyo. Não mostraram absolutamente nada até agora, já foram 9 ou 10 episódios. Eu não sei nem como é o interior daquela escola. Sabe, eu só conheço a Subaru, que é aquela amiga da protagonista, da Koharuko. Mas eu não conheço mais ninguém, não sei como é a relação dela na escola. Tá tudo oculto, é o tempo inteiro no protagonista, mostrando a escola dele, a sala dele, os eventos da escola dele, o tempo inteiro. A única hora que mostra alguma coisa dela é quando ela tá conversando com a Subaru, e normalmente, tipo naquele encontro que ela teve com com ela no parque, que ela revelou que tinha falado com o protagonista, vocês vão lembrar dessa parte. Mas é o único momento que mostrou alguma coisa dela. Fora isso, nada. O que eu sei da protagonista é o que ela falou, né? Que ela não tem tanto dinheiro, e ela falou, não mostrou. Sabe, é um princípio básico de storytelling. Você tem que evitar contar, você tem que mostrar, isso fica melhor. E tudo que você sabe, tudo que você ouve sobre a protagonista é dito, não mostrado. Então o fato do autor ou da autora manter tanto foco no protagonista abre um vácuo, abre uma situação meio ruim com relação à garota, porque você tem mais dificuldade de se apegar a ela, de entrar na mente dela, de se aproximar dessa protagonista. Embora ela seja legal, falta mais coisa pra ela, falta tempo pra ela, né? E por mais que a pessoa fale, ai, daqui a pouco vai mostrar, muito tarde, amigo. Sabe, 9 episódios, 10...
Pra não mostrar praticamente nada, é muita coisa. Deveriam já estar botando algumas coisas. Ah, mas no mangá não é assim. Bom, mangá então tem um problema também. E na hora de fazer uma adaptação pro anime, deveriam consertar isso. Porque o melhor anime normalmente é o mais bem dirigido. É só ver Silent Witch, né? Que tá tendo uma direção fantástica, tá indo muito bem, mesmo sendo meio chatinho às vezes no material original. Então, deveriam ter feito algumas inserções, alguma coisa que, a menos que eles estejam planejando algum plot, alguma coisa muito doida, mas eu não vejo o quê. Então, esse ponto pra mim ficou estranho. Tanto que, por exemplo, a protagonista, pra mim, ela tem menos destaque do que o Saco. Puta que pariu, velho. Esse cara de novo, bicho. Vamos fazer esse negócio de novo, cara, que falar o nome desse cara é uma merda. Qual que é o sobrenome dele mesmo? Tanto que a protagonista, ela tem menos destaque do que o Natsusawa, que por sinal é o melhor amigo do protagonista e pra mim é o melhor personagem da obra até agora. Mas ela tem menos destaque que ele, menos tempo de tela do que ele. Então isso tá estranho, acho que poderia ter sido melhor. E agora, o segundo ponto que eu quero falar com vocês, que não é um erro propriamente dito, porque foi uma opção consciente do autor ou da autora, então não é que ele errou, é que simplesmente ele quis fazer desse jeito, que é o fato de que esse anime não tem um antagonista. Então presta atenção no que eu tô falando. Eu não estou falando de vilão. Vilão é uma coisa dispensável. Mas o antagonista, ou seja, é uma pessoa que tem uma síntese, ou seja, ela pegou uma tese, uma antitese ou uma antítese, formou uma síntese que é diferente da do protagonista. Então basicamente é uma percepção diferente, é um ponto de vista diferente, é uma forma muito diferente de ser e de estar, né? E isso gera antagonismo, isso gera pontos de vistas conflitantes e diferentes, e isso é muito interessante. Veja aqui no canal, por exemplo, que eu sempre pego algumas coisas dos animes, alguns pontos meio polêmicos e trago para que nós mesmos possamos debater e conversar sobre alguns casos. Isso não dá graça? Isso não é legal? Por exemplo, quando eu falei nessa temporada do Clevates, você lembra que tinha aquele dilema da heroína, se ela ia salvar ou não os bandidos? Eu perguntei o que vocês achavam. Algumas pessoas acham que ela não deveria ter salvo, outras acham que ela deveria ter salvo sim. Vocês lembram da temporada passada, aquele anime da Santa, onde tinha um príncipe que era mais emotivo, que era o Oswald, que queria ajudar ela, deixar ela ir pra missão pra salvar a irmã, enquanto tinha um outro que era mais pragmático, que pensava mais nas consequências do reino. Ninguém era mal. Ninguém era vilão, mas havia pensamentos antagônicos, né, que se chocavam em determinados casos. E isso dá uma dualidade, isso dá uma emoção e, enfim, isso dá uma perspectiva diferente sobre o anime. E isso me falta, pra mim, isso falta nesse anime. Todos os grandes problemas não são realmente por pontos de vista diferentes, é mais porque uma pessoa errou, tipo a Subaru, que ela teve uma reação exagerada aquela vez com os amigos do protagonista e com o próprio protagonista, mas ela sabe que estava errada. Não é uma diferença assim estrutural, não é uma diferença de pessoa, de ser humano. Ela só errou naquele momento, ela reconheceu. Eu ainda não vi grandes choques de ideias, grandes perspectivas diferentes, então parece que tudo é muito bonzinho, é tudo muito fofinho, não tem hora nenhuma algum tipo de conflito ou embate real, a menos os mal entendidos da vida. Então assim, isso me falta um pouco, sabe? Aquele momento que você olha dois caras discutindo e você fala, ele tem um ponto, mas ele também tem. Eu posso concordar com o personagem B, mas eu entendo o A. Mas, como eu disse logo no início desse ponto, isso não é propriamente um erro. Foi a escolha da autora ou do autor. Ele quis fazer esse anime uma coisa muito leve, muito suave, só mostrando ponto positivo. Você pode ver que todo mundo lá é muito bom, é muito bacana, a amizade sempre tem vínculos maravilhosos, não tem uma pessoa meio ambígua, é tudo muito luz, paz e amor, entende? Então a ideia era tirar qualquer coisa negativa. Então esse anime, finalizando, esse anime é pra quem gosta de ficar assim vendo anime. Então esse anime é pra você que quer ter só sentimentos bons, ver uma galera bacana interagindo, vínculos se formando, que quer uma coisa bonita, sem tensão,
sem problema de ficar apreensivo ou ter que lidar com grandes problemas, grandes dilemas, nada disso. É um anime leve, bonito e com um romance muito bem desenvolvido e com relações e com personagens bem estruturados. Então, se você gosta disso, se você valoriza isso, esse anime é pra você. Mas se você, assim como eu, às vezes fica um pouco entediado de ver sua bondade e isso acaba te quebrando um pouco porque não me parece muito plausível, isso pode te incomodar um pouco. Na minha percepção, isso não tornou o anime ruim. Eu achei ele bom, eu acho que nas estreias ele tá pelo menos em top 5 dessa temporada, mas pra mim faltou alguma coisa pra eu colocar ele no mesmo nível do Clevates e outras estreias que me surpreenderam. Mas então é isso, galera, espero que tenha ficado claro os pontos positivos, negativos e se você deve ou não assistir, beleza? E se gostaram do vídeo, lembrando de novo para deixar aquele like, deixar um comentário, dar uma força pro nosso canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.